programa de hoje é festivo. Vamos falar sobre os 70 anos da Procuradoria-Geral de Novo Hamburgo. E para falarmos desta importante data, temos aqui a presença da Procuradora-Geral do município, Fernanda Luft, e da Procuradora Sinara de Araújo Vila. Prazer tê-las aqui conosco nesse dia. Procuradora. Muito prazer, já é um prazer estar aqui falando de um tema que para nós é tão importante, tão carinhoso, que é o nosso dia a dia. Obrigada por fazer um programa, eu acho, com relação aos procuradores. E bem-vinda à sua casa também, porque aqui, é afinal, verdade. Também é sua casa, aqui né? eu sempre me sinto muito em casa. Às vezes eu digo, eu vou lá na Câmara e o pessoal diz, boa sorte. E aí eu não preciso, eu me sinto muito à vontade aqui na Câmara. Depois de 11 anos aqui nos corredores, é um lugar que ainda eu tenho uma acolhida muito gostosa. E Sinara, prazer te ter aqui conosco. Foi no período pré-pandêmico, né? Foi o último programa que ficou um grande gap até começar de novo. Então ficou uma marca também importante para mim, né? Porque afinal foi a última entrevista antes da pandemia. Prazer te ter aqui conosco. Obrigada pelo convite, muito obrigada pelo convite. O prazer é todo meu. Foi muito importante aquela entrevista, então hoje de novo aqui é muito importante para mim estar aqui contigo. Obrigada. Sim. Eu acho que é importante também nós falarmos um pouco do papel da Procuradoria, antes de entrarmos especificamente nas datas, né, na questão da comemoração. Por que existe primeiro uma Procuradoria Municipal? Qual é a importância para a cidade? A Procuradoria, eu acho que se tu pegar a lei lá de 52, até eu estava vendo aqui agora as atribuições do procurador, e tu pegar hoje uma PGM, mudou muito, né? Eu acho que as procuradorias hoje elas vêm com uma nova cara, com um novo viés. Mas o que a gente faz? As pessoas pensam, o procurador tu faz ações judiciais e deu, praticamente isso, é projeto de lei e defender o município, né, nas ações em que a população, os contribuintes ajuizam contra eles, ou entrar com alguma ação específica, mandado de segurança, enfim. E a PGM é muito mais do que isso. Claro que a gente nós temos lá hoje 45 mil processos. 45 mil que não podem ser negligenciados em hipótese alguma, né? Então a gente tem questões de prazos, execução fiscal, só na execução fiscal são 20 mil processos. Então, realmente, assim, é um mundo que ele existe e ele é super importante, e aí a gente entra em todas as questões que envolvem o município, né? Desde a execução fiscal, questões que envolvem a saúde, assistência social, educação. Então, tu tem lá as vagas em creche, exatamente, editais, medicamentos, internações, editais. A gente tem alguns problemas com licitações que acabam parando lá, então tu tem uma gama generalizada de processos e ações ali que realmente, assim, é um mote, né? Eu acho que a Procuradoria, ela surge com este objetivo, precisa fazer a defesa do município, né, em juízo ou fora dele, mas surge muito nesse viés, fazer projeto de lei, dar um parecer pontual em alguma questão e as ações judiciais. Durante muito tempo, a execução fiscal ela foi terceirizada, né? Ela não estava, até pela quantidade muito grande de processos, né? Não se tinha servidores naquela época para dar conta de todos esses processos, então se terceirizou a execução fiscal durante muitos anos. Para escritórios de advocacia? Exatamente, para escritórios de advocacias que faziam essa função. Sim. E depois ela volta para o município. Eu não me lembro, a Sinara talvez saiba dizer, eu não me lembro quando é que volta, mas acho que tem uns 7 ou 8 anos que ela voltou. 2006, 2006, já faz mais tempo então. 2006, quando eu entrei. Porque daí há uma reestruturação. Há uma reestruturação. E tu entra nesse novo momento. Perfeito. Exatamente. Então, a execução fiscal volta para dentro da prefeitura, para dentro da PGM, com uma estrutura um pouco maior. Mas, assim, além das ações, uma coisa muito importante que a PGM faz, a gente permite que a política pública aconteça. Eu acho que isso é muito importante. Hoje a PGM está junto com a gestão, ela está junto com os secretários. Hoje a gente faz reuniões com secretariados o dia inteiro para entender o que eles querem fazer, para entender a política da educação, a política da saúde, a política da assistência social. Isso mudou muito, né? Isso mudou muito. Porque antigamente, acho que era um trabalho mais técnico e hoje é muito mais político também. Passa pelo óbvio, tem que ter a parte técnica, hoje o que acontece? É tu viabilizar a política pública. Né? Então, às vezes chega o secretário, eu quero fazer tal coisa. Dá ou não dá? Vamos fazer, dá.
Vamos sentar Sim, junto, sim. vamos construir junto. Eu acho que esse é um papel muito importante que a gente tem, né? De construir essa política hoje junto com a prefeita, junto com os secretários e aí em todas as diversas áreas. Né? Então, a gente tem o núcleo da consultoria, da assessoria jurídica, que a gente passa o dia inteiro justamente fazendo essa assessoria, né, para os secretários e para a prefeita. Então, a PGM, hoje ela é muito maior do que se imagina. Tá? E eu acho que, e a prefeita diz isso, e eu me orgulho muito quando ela diz, a gente não consegue fazer nada hoje sem estar a procuradoria junto, porque a gente viabiliza as ações. Eu acho que isso é o importante, né? De tu não ter mais aquele papel de chegar e dizer, não. Eu quero fazer tal coisa. Não pode, vira as costas e vai embora. Eu disse, não, às vezes não dá desse jeito, mas o que tu quer fazer? Vamos ver o né? que dá para... E essa é uma política que eu estabeleci quando eu entrei como procuradora, porque era muito documento. Vem me memorando, eu quero fazer tal coisa. A gente não entendia, devolve o secretário, explica melhor. Aí fica aquela troca de documento, vai e vem, passa 6 meses. Eu digo, não, gente, aqui é reunião, vamos chamar. Chama, vem um troço, exatamente. Então, hoje a gente chama a equipe toda, o que vocês querem fazer? Aí a gente senta com a nossa equipe, senta com a nossa turma, a gente é separado por pastas e a gente tenta resolver aquele problema, né? Aí a gente chama o secretário, a gente expõe e assim a gente vai construindo. E eu acho que assim é mais gostoso da gente trabalhar, é mais prazeroso a gente trabalhar e realmente tu consegue pegar os problemas no município e transformar eles em soluções. Então, eu brinco, eu estava esse tempo com acho que foi quando, na OAB, quando vieram os novos procuradores, né? A gente brinca assim, a procuradoria... Vieram os novos? Foi agora 2 meses atrás, faz já, pouco recente. tempo. Eles tinham sido assim empossados. Teve o concurso da procuradoria. Isso mesmo. Sim. E aí, quando eu estava falando, uma coisa que para mim tem uma importância muito grande, dentro do executivo a gente enxerga as coisas. Então, assim, é tão gratificante quando tu anda na rua e tu vê assim, essa obra teve um dedo da procuradoria. Né? Eu brinquei, a prefeita estava lá, tu vê um caminhãozinho de lixo passando, né? Eu disse, que maldita licitação. Eu disse, mas tá lá, o lixo tá lá. Daqui a pouco os ônibus vão estar passando. Então, a gente enxergar a cidade, né? E sabendo que a gente fez parte de vários momentos, é isso, a procuradoria é isso. Tem que desatar nós, né? Tem que desatar nós, exatamente. E eu noto que... A Sinara é apaixonada, né? Ela vai perceber, assim, ela adora o que ela faz. Isso é perceptível. Eu gosto desse modelo novo da Procuradoria, porque quando eu entrei, a Procuradoria era muito focada em processos judiciais, e não tinha uma análise de políticas públicas. Por quê? Porque os processos estavam num escritório de advocacia e eram cuidados por um escritório. Quando entrou para a Procuradoria, de fato, e a Procuradoria foi estruturada, então começa a se criar a memória institucional. E a memória institucional, Jaime, tu sabe a importância da memória institucional para a própria cidade, não só da Procuradoria, como de toda a história da cidade. O patrimônio cultural é exatamente isso, é a memória, a identidade e a história da cidade. Então, um órgão jurídico, ele precisa ter memória, ele precisa ter gestão do conhecimento, precisa ter uma gestão de pessoas. Um banco de dados atualizado, e acessível. Não adianta ter um banco de dados se não tiver uma interface que converse, né? Tu precisa saber o que está acontecendo e em que etapa está. Não só o processo judicial, mas o processo de aplicação daquela política. Por quê? A transformação digital, eu acho que é o que mais me agrada e é o que está acontecendo e a gente se vê nesse inteirinho, saindo do papel e indo para o digital. Sim. E daí precisando da colaboração de todos. Então, o que eu sinto é que... Nada daqueles volumes, não tudo tem sendo mais digitalizado, volumes, né? Exato, não tem mais papel, né? E além da digitalização, precisa também ter um novo olhar, porque não é simplesmente passar o que estava no papel para o digital. Tu precisa ter um novo olhar. Então, o que me agrada é essa transformação. Eu acho que o mais interessante é olhar a Procuradoria e ver que quando foi criado o cargo de procurador há 70 anos atrás, era um contexto. Ao longo dessas 7 décadas mudou tanto e a gente ainda vai mudar tanto que me interessa saber assim, o que nós precisamos fazer para continuar evoluindo. Teoricamente, eu estou tentando fazer a conta, Sim. no município tem 95, 95. Então tinha 20 anos. Isso. Né? Quando surgiu a Procuradoria. Era um município jovem ainda, 25 anos, é verdade. Eu não sei era qual era a município população jovem. da época. Aí não sei dizer. O mais interessante é o seguinte, enquanto a OAB tem 90 anos... De Novo Hamburgo? A OAB nacional tem 90 anos.
A OAB Nacional tem 90 anos. O cargo de procurador do município tem 70, então é uma coisa muito inédita. Isso eu acho interessante de Novo Hamburgo, porque não se tinha isso. E Novo Hamburgo vem com essas inovações e cada vez que eu estudo mais sobre Novo Hamburgo, eu vejo que Novo Hamburgo tem várias inovações e a inovação está muito ligada, ao meu ver, ao patrimônio cultural, porque é ele que vem e mostra o exercício da cultura, né? E ele mostra que aqui, então, essa criação do cargo de procurador em 1952 mostra o quanto aqui já estava avançado. Era uma cidade jovem, mas já avançada na questão da estrutura, na questão do plano diretor, na questão da arquitetura, na questão das praças. Então, essa história eu acho interessante de perceber e trazer para hoje, né? O que nós precisamos fazer hoje para os próximos anos. Tu é porto-alegrense, né? Eu sou de Cruz Alta. Na verdade, eu fui para Porto Alegre para fazer a faculdade, fiz PUC, me formei em 98 e assumi aqui em 2006. A Fernanda é hamburguense. Não, Também eu sou de Santa Maria. Santa Maria? Mas eu fui para Porto Alegre bebezinha ainda, mas também estudei na PUC, sim. Me formei em 2000. Eu moro em Novo Hamburgo há 11 anos. Sim. Tá? Hoje eu já me sinto hamburguense, Sim, né? sim. Eu me sinto muito Não, em casa. por que eu falo isso? Porque é uma cidade de imigrantes, né? Exato, Uma cidade de imigrantes. e depois Concordo. migrantes. E eu cheguei aqui em 2016. Eu comecei a morar em 2017. E hoje eu falo assim, eu sempre falo, do Rio dos Sinos para lá, não quero saber. Eu moro só do Rio dos Sinos para cá, porque eu sou de Porto Alegre, vivi até os 40 e tantos anos lá, e a minha qualidade de vida hoje é muito outra. melhor Exato. do que lá. Então eu Exato. também, como eu falei também antes do programa iniciar, eu tenho um filho nascido aqui, ou seja, nós não digo nos apropriamos, mas adotamos a cidade como nossa. Exato, né? exato. Então acho que é curioso isso também. Porque é uma cidade com uma educação forte, né? Com uma natureza, um patrimônio natural. Eu vejo em Novo Hamburgo patrimônio natural, cultural, um patrimônio urbano bem considerável. E agora esse patrimônio que é História do trabalho também, do né? trabalho, porque olha, exato. que tivemos aqui, né? Quantas indústrias, Quantas né? A indústrias história da tivemos indústria e fechou, brasileira. Exato, com certeza. Podemos- Sim, foi um polo, né? Sim. Foi, sem dúvida. Porque Novo Hamburgo foi um PIB maior em Exato. determinado Foi uma tempo. cidade muito rica. Muitos estados não tinham o PIB que tinha a cidade de Novo Hamburgo. Exato. Interessante Exatamente. isso, né? Não, isso é interessante. Muito Isso é muito interessante. interessante, É né? importante. E como tudo está ligado, né? Sim. Desde a estrutura da administração pública até a estrutura social, cultural, a educação, tudo está muito interligado. E cada vez mais tu vê isso dentro da Procuradoria, a necessidade de interligar Interligar as áreas. Exato. e interligar as atuações, né? E fazer em conjunto, em colaboração. Sim. E hoje, quantas pessoas tem qual é a estrutura hoje, já com os novos, né? Porque antigamente vocês tinham um número mais reduzido. Eu não sei se era sempre foi reduzido, né? reduzido. Mas Sempre foi reduzido. Quando eu entrei ali na PGM em 2018, a gente tinha 13 procuradores, Exato. 4 assessores jurídicos. O número de estagiários eu não vou lembrar, mas não era um número muito grande. A gente devia ter uns 10, assim, em toda ela, e acho que uns 3 ou 4 assistentes administrativos. Era mais ou menos isso. Hoje até chegaram mais 4 procuradores. A gente está ampliando o quadro, até porque realmente a gente precisa. A demanda hoje ela é muito grande e tende a crescer, né? Tende a crescer. Porque tem projetos bem E legais não, aí pro futuro e não nosso, dá né? mais para a gente chegar e só cumprir prazo, né? Então, Sim. hoje, a realidade de um procurador, tu chega de manhã, tu tem 500 prazos abertos. Às vezes, tu tem 30 prazos para cumprir num dia. O que é que tu faz? Tu senta e tu trabalha. E é aquele processo eletrônico que vai piscando, tipo o juiz dando, né? Aí, pum. Então, mas o que acontece? A gente Eu tem sei que como é que começar a criar coisas. Sim. Tá? A criar teses novas, a gente tem que conseguir parar para pensar um processo, Sim. para pensar numa estrutura, e para isso tu precisa de gente, né? Tu tem que ter uma outra estrutura por trás. Afinal, o direito é humano, né? Exatamente. Ele tá vivo. O Então, direito assim, é uma coisa viva. a PGM, ela é um órgão arrecadador, pela execução fiscal, então Sim. realmente a gente é a única, fora a Fazenda, né, que arrecada dinheiro e que constrói as coisas E que defende acontecem. também a saída de dinheiro, né? Exato, Porque não é só a exato. entrada, é também a questão A de saída, defesa, né? muito bem. Jaime, tu falaste muito bem. Eu acho que a Procuradoria tem esse papel de defesa da saída de dinheiro. Exato. Então, ela precisa estar sempre em constante atualização e pensando a melhor forma de
não só responder, mas também de prestação de serviços, porque muitas vezes as decisões do judiciário impactam tão fortemente a administração pública, então precisa ver, o procurador, ele tem esse papel, a procuradoria tem esse papel de interligação entre as decisões locais, estaduais e federais. Exato. Exatamente. E talvez internacionais, porque a gente tem Mas um tem, polo a gente tem. exportador, Perfeito. Exato, com certeza que sim. Com ou certeza seja, que sim. permeia muitos campos, né, de Vários direito. campos, Né? exatamente. Nossa, às vezes num dia... Gente, eu brinco, a gente vai virando a chavezinha, né? Sim. Então, tu sai de uma reunião de orçamento, tu entra numa reunião de educação, tu entra numa São muitos reunião, temas. um projeto de lei, tu vai mudando durante o dia, é muita coisa. Sim. Tá? É realmente, E é uma gama. tecnologia, é saúde, Exato. é segurança pública, é habitação, é diferentes setores, né? Diferentes Porque a cidade demanda serviços tudo. diferentes. E cada um tem uma legislação específica. Né? Então, realmente, assim, tu conseguir dar conta de toda essa demanda não é uma tarefa tão fácil, né? Então, eu brinco, assim, na reunião de secretários, quando chega secretário novo, eu digo assim, ó, eles são muito criativos. Sim. Eu digo, tenham as ideias, mas não as executem. Sim, Falem comigo antes, né? Pra gente sim, conseguir, sim. porque depois que executa e dá ruim, aí é um desespero correr atrás, né? E acontece, né? Como muitos políticos, eles chegam antes, né, de assumir um cargo, promessas, depois uma coisa é a realidade. E às vezes a ideia é boa. Sim. Às vezes a ideia é boa, então Os eles chegam orçamentos- empolgados. O orçamento é de borracha, né, também. Não dá para esticar o orçamento, tem o tamanho certo. Exato. Então, assim, ó, tu trazer também os secretários, que são agentes políticos, para essa compreensão, esse foi um trabalho também que foi desenvolvido ao longo desses 2 últimos anos e que hoje se conseguiu. Hoje os secretários batem direto lá e antes de fazer qualquer coisa, a gente já vai fazendo essa troca. Isso eu acho que é uma evolução muito grande, porque aí tu constrói realmente com várias coisas. E às vezes tu vê uma secretaria tá fazendo um projeto e a outra secretaria faz algo semelhante. Para tudo, vamos juntar. Sim, então, sim. Eu acho que essa Sinergia, integração, exatamente. Não ter redundância do trabalho. E a fundamental. PGM, o que acontece? Nós somos os únicos dentro da administração que a gente enxerga o todo. Sim. A gente enxerga Todos tudo os de cima, problemas. todos os problemas, a gente consegue Em todas enxergar. as esferas. Exatamente. E as soluções, a gente sabe o que liga onde, a gente sabe onde é que vai dar o problema. Então, para nós é interessante enxergar a prefeitura, né, não do andar de cima, mas realmente de um olhar que vem de cima para conseguir ver tudo o que acontece. Sim. Então, assim, ó, um dos papéis que eu acho que é importante a gente ter, e aí vem desde a questão dos processos judiciais quanto das políticas, mas de conseguir planejar. Hoje a gente consegue ajudar a gestão a se planejar. Sim. Então, sei lá, se eu tenho muitos processos na área de internação hospitalar, por exemplo, o que está dando de errado? Vamos começar a medir, isso é uma coisa que a gente não tinha e a gente ainda está jurimetria, engatinhando. que é nova, é uma área nova do direito, jurimetria. Jurimetria? É a estatística aplicada ao direito. Então a gente tem que entender o que acontece. Jurimetria, Por que eu tenho exatamente. tanta demanda nessa área? Só que assim, se tu não consegue medir isso, tu não sabe. Sim. Então isso te ajuda a fazer uma gestão. E montar teses também, né? E a montar teses porque também. daí tu não precisa estar sempre reconstruindo algo. Então, tem assim, que ter um retrabalho que a gente tivemos várias ações de enxurradas, alagamentos, indenizações. Tá, eu já consigo mapear quais são os bairros que dá, porque eu tenho os processos, os problemas que dá, o que dá para fazer. E aí tu consegue, com base nisso, chamar secretarias e começar a fazer planejamento. Então, eu acho que esse feedback que hoje a gente consegue dar, acredito que há anos atrás não tinha, né? Porque tu fazia os processos, a procuradoria, eu acho que ela era muito isolada do resto. Vinha pontualmente, tem que entrar com uma ação, tu entra, eu preciso de um parecer aqui, tu entra. E não havia essa troca, eu acho, com o resto da gestão. Era basicamente reativa. Exato. E é o que a gente está tentando mudar. Eu acho que o papel era muito de despachante, assim. Eu só falo para o juiz, o que a secretaria me diz, mas eu não penso, eu não estruturo, eu não analiso. O papel do advogado, eu acho que hoje, é um de analista de dados. O advogado, ele precisa saber analisar dados, precisa evoluir. Também depende de dados. O advogado precisa evoluir. Então, importante. a mentalidade ainda era aquela assim, quantas ações, quantos processos, quantos prazos feitos por dia. Isso não quer dizer nada. Isso não importa mais. Porque isso não vai resolver. Esse dado não interessa. Não, esse dado não interessa. Tá, agora me interessa saber quantos processos em determinado
determinada área. Especificamente. Isso me interessa na saber. área de oncologia. Exatamente, né? na área da educação. Pô, a gente fez todo um projeto, a questão da vagas em creches. Nós Aí éramos veio a lei fila. federal e empurra. Exatamente. Queremos que todas as crianças em idade pré-escolar estejam matriculadas em escolas municipais. Ou seja, veio de cima para baixo. É. E agora? Mas e aí, dá para resolver? Exato. Tu tem dinheiro para isso? Tu tem orçamento? Não tem. O que tu faz? Tu senta e tu constrói. Então, e aí a PGM, ela entra como interlocutor, né, de pegar uma legislação, de sentar com o Poder Judiciário e vamos compor alguma coisa que fique bom para todo mundo. Hoje a gente já zerou a fila. Então, essa forma de construção, esse trabalho que a Procuradoria faz, ele é espetacular, porque o conhecimento que a gente tem agrega com a gestão, com as políticas que o município quer implantar. Então, eu acho que a gente vem hoje com outro viés, com uma nova cara. E o SIG? Vocês usam o SIG? Ah, isso que eu queria falar, então, esse livro... Sabe o que eu falei antes, que eu vou fazer um programa específico com a Roberta. Perfeito, Porque ela teve na Jaime. semana, a secretária Uma Roberta baita teve aqui, a tecnologia. gente falou sobre plano diretor. Aham. E ela disse, mas o SIG tem tanta coisa legal, a gente tem que Tantas fazer uma... Eu disse, camadas. não, tudo bem, secretária, vamos ter um programa só para falar do SIG. Mas é Eu fundamental, acho porque se as pessoas souberem impressionante. mexer no SIG... Perfeito. Pois é, então um- isso é a minha pergunta, como vocês, né, da área do direito, estão mexendo com esse Eu não esse vejo produto, como né? trabalhar sem o SIG hoje na cidade. Não tem como. Eu fico até impressionada como é que as cidades não têm o seu SIG. Porque não tem como não ter dados georreferenciados. É impossível planejar sem dados. Então, o que na nossa área a gente está fazendo, que é a área de assessoramento ao meio ambiente e urbanismo, mapeando os processos, colocando no SIG aonde estão as ações, que tipos de ações, Porque tu Mas imagina isso assim, ó, fechado, tu não tá imagina... aberto. Não, Isso- fechado. Isso para vocês. Mas tu imagina Ou seja, assim, é ó, mais o mapa uma da cidade. É uma camada. É uma camada. A camada da PGM, Procuradoria. exato. Mas é isso que eu digo, mas aí o que tu Tô faz com entendendo. isso? Tu planeja, porque tu tem Sim, lá o mapa sim. de Novo Hamburgo, tá? Então a Sim. gente vai ver as ações de reintegração de posse, as ações de meio ambiente, as De ações... escolas mesmo, por exemplo, É. de vagas em creche, onde é que está demandando mais? Exatamente, Vocês é nesse conseguem bairro. enxergar? consegue O que está enxergar. nesse bairro? O que Isso, tem? né? Então tu já consegue colocar dentro de um bairro, aqui tem uma reintegração de posse, Sim. processo número tal, tu consegue dar essa informação. E quando a gente enxerga, Uma área invadida, Exatamente. uma área exatamente. Eu vou fazer uma reurb aqui, vou fazer uma reintegração de posse. É ocupação. É ocupação. ocupada, Não foi invadida. Exato, Exato. ocupação. Boa, Jaime, Você vai ocupação. escutando muitas coisas, às vezes salta uma palavra. Mas aí tu consegue ver, é uma ocupação numa área de risco, onde é Sim. que elas estão mais concentradas. Então tu consegue com isso também fazer um planejamento, né? Enxergar as coisas. Eu acho que uma das grandes ganhos que a Procuradoria traz para o município é a gestão de dados internos e externos. Por exemplo, ela traz as decisões de fora do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, da Justiça Estadual, Federal em primeiro grau, STJ, para dentro da administração pública. Sem isso, o gestor não saberia. Cego, né? Exato, É um barco sem leme. exato. Exato. Né? Tu vai ao sabor do vento. E Exato. além, eu acho que assim, muito além de elaborar leis, eu acho que a Procuradoria consegue monitorar e acompanhar a implementação da política pública. Porque muitas vezes a simples lei, ela não representa nada, ela nem é aplicada. Tu já deve ter ouvido falar que a lei pega, a lei não pega, né? Sim. Isso sim, é uma sim. coisa que eu acho incrível. pega, não Não pega, pega, sim, sim. E, então, eu acho que tem um trabalho na Procuradoria ainda a ser desenvolvido, que é essa questão de acompanhamento das políticas públicas. Então, tem um vasto campo para desenvolver. O que eu sinto é que está havendo uma transformação muito grande. E a advocacia antiga, ela não tem mais lugar. Não tem mais espaço. Ela precisa, o advogado, ele precisa um arquiteto de soluções jurídicas. Na verdade, ele precisa aceitar. Arquiteto A gente, de soluções jurídicas. Mas é que o que a gente faz o dia inteiro? A gente constrói. É, A gente construir constrói ideias. teses, constrói soluções, constrói ideias. Eu acho que isso é o que a gente mais faz hoje. A indústria criativa está dentro da PGM hoje. Fernanda, a indústria criativa, sim, indústria criativa dentro do direito. Exato, Sim. exato. Eu não, desculpa, talvez eu não tenha percebido, tenha me fugido a questão de número, né? Porque eu queria reforçar isso e de que forma vocês atuam, né? Como é que são essas áreas, por exemplo? Cultura, habitação, Tá. educação.
né? Segurança pública, como é que vocês dividem esse trabalho? Dentro da Procuradoria, a gente criou pastas, Pastas. tá? Que são subprocuradorias hoje. Então, a Sim. gente tem a Sinara, trabalha na pasta de meio ambiente e urbanismo, patrimônio histórico. Sim. A gente tem a pasta da educação, a pasta das políticas públicas, que envolve saúde. A gente tem a pasta da área trabalhista, pasta de servidores, pasta de execução fiscal. São essas as pastas que a gente tem. Então, a gente tem os procuradores em cada pasta. Sim. E nós temos depois os assessores, que são os que trabalham diretamente comigo no dia a dia da prefeitura. Né? Das respostas diretas. Das respostas diretas. Então, são todas as respostas de memorando, são as consultas, pareceres, projetos de lei, e aí é um grupo Eles separado. vão nessas pastas e conversam, trazem informações para Muitas ti. vezes, exatamente, mas as pastas que a gente tem hoje, elas trabalham mais com processos. A Sinara hoje ela é uma exceção, porque a pasta do meio ambiente e patrimônio histórico, ela é uma pasta, ela é muito dinâmica, né? E ela envolve várias secretarias, e tu tem um trabalho de assessoria muito direto, tá? É uma área muito específica, assim, o meio ambiente não é uma área fácil de tu trabalhar, tá? Com uma legislação gigantesca, tá? Então, quando tu vem com todo esse teu conhecimento de jurídico e senta com os secretários, tu consegue construir. Então, hoje a gente trabalha dessa forma, mais ou menos. Os procuradores, eles vão se especializando. De vez em quando eles pedem para trocar, aí a gente vai lá, a gente faz algumas transformações. É legal, até para oxigenar. Eu acho que é bom. Só que a Sinara né? não quer saber de trocar, porque ela adora a área dela, né? A Sinara eu nem Ela não penso quer saber de em trocar. tirá-la de lá, nem penso. Ela não- E uma coisa Difícil, hoje né? também, a Procuradoria, eu acho que talvez por um bom tempo, existia ali não uma caixa preta, mas ela era um lugar muito fechado. Engessado. Engessado, Sem transparência. Tá? E assim, muitos assuntos que chegavam ali ficavam com 2, 3 pessoas e dali morriam. Então essas pessoas quando saem de lá, nós ficamos sem saber o que aconteceu. A gente Sem histórico. Nós Sim, perdemos perdi a memória, é o que perdi a a gente estava memória, falando no exatamente, início do exatamente. programa. Então hoje assim, hoje eu brinco, a PGM, ela não tem segredo. A política, ela é discutida, né? Eu, como procuradora-geral, eu não pego um processo e guardo para mim. Isso aqui eu tenho que resolver sem ninguém saber, não. As pessoas têm que saber o que está acontecendo. E é muito mais fácil tu trabalhar assim, tu chamar a tua equipe e dizer, eu tô com problema. Tô com problema, vamos sentar e vamos resolver. Vamos e aí, descascar. Vamos descascar essa esse pepino. batata Então, aí. e aí tu traz uma equipe junto contigo, tu vai criando essas memórias. Hoje a gente tem arquivos de tudo que a gente faz, todas as discussões que a gente trava lá dentro hoje, elas são armazenadas, a gente consegue buscar histórico. Acho que dos últimos 2 anos, a pandemia nos ajudou muito nisso. Sim. A pandemia, A pandemia, nesse aspecto, ela foi muito benéfica, porque a gente teve tempo... Parou, né? Só que a gente teve tempo de construir algumas coisas. Sim. Tu tinha menos pessoas trabalhando lá dentro e vamos tentar construir algumas coisas. E aí aquela questão, muita gente home office, como é que tu faz? As informações, elas têm que andar. Sim. Então a gente construiu muita coisa bacana que ficou em função da pandemia. Sim. O home office fez essa necessidade de gestão do conhecimento e essa especificidade maior em como gerir os dados internos, né? As informações, tudo isso tinha que fluir, né? Porque as pessoas não estavam juntas. Então foi um avanço, eu acho que a pandemia trouxe isso, trouxe esse avanço. Muitas reuniões de Zoom. Muito. Não sei se os egípcios, eu acho que assim, começou as novas habilidades, né? A gente precisa adquirir novas habilidades, não adianta. A transformação digital, ela exige que a gente tenha novas habilidades, consiga conversar por vídeo, resolver questões à distância, arquivar, gerenciar mesmo a informação. E isso foi feito. Isso foi feito. E a pandemia, ela trouxe o quê? Um mundo que nós, quando eu digo nós advogados, nós juristas, não conhecíamos. Tá? Porque o que acontece? Toda lei que tu enxerga hoje, ela vem lá, ela traz toda bonitinha, ela tem uma frasezinha lá embaixo. Salvo estado de calamidade pública ou emergência. Então, pela primeira vez na vida, a gente estava num estado de exceção que não tinha lei. E aí, o que tu faz? Como é que tu dá segurança para um gestor? Eu lembro que a prefeita olhava para mim, eu posso fazer? Eu digo, não sei. Porque a gente não sabe como é que vai ser dali para frente. Sim, a questão da segurança. Então, do então, risco, assim, né? Nós temos que comprar, logo no início, tem que comprar medicamento, tem que comprar máscara, tem que comprar os preços E lá nas alturas. Sabia, né? Tu também precisava, Não se porque sabia. era tudo... Tu tinha que contratar médico. Não tinha as informações, elas eram truncadas. Era muito rápidas. Não, e aí, assim, muita as decisões tinham que ser tomadas desserviço. Muito desserviço. Então, eu lembro assim, a coisa mais fácil que teve naquela época foi fazer o primeiro decreto. Muito bem, fizemos uma coletiva de imprensa, suspende a aula, servidores em casa, tudo certo. Sim. Passa um mês.
Aí tu começa a dizer, tá, eu suspendi a aula, eu vou pagar o salário do professor? Vou. Mas e a tiazinha que faz a faxina que é terceirizada, eu vou pagar? E o pessoal da van? Não estão prestando serviço. Eu posso pagar, eu não posso pagar. O que eu faço com essas pessoas? Sim. O que eu faço com esses contratos? Né? Serviços que não estão sendo prestados, mas a culpa não é deles e também não é nossa. Então, tu construir tudo isso naquele momento, sem saber como é que o Tribunal de Contas vai enxergar, como é que tu vai resguardar. Então, ele foi um momento de um crescimento jurídico, assim, absurdo. Né? Organizacional também, Organizacional também, sem dúvida, mas de criar e construir. Houve uma criatividade organizacional para E outra coisa que foi muito bacana também, a interação com outras procuradorias. Que até então era cada um no seu quadradinho. E aí começou todo mundo com as mesmas dúvidas. Outros municípios? Exatamente. Sim, Tanto que se como é que criou. vocês estão resolvendo isso, tal coisa? Se criou grupos. Houve trocas, A Anvars criou o grupo só de procuradorias. Como? Anvars. Anvars criou um grupo dos vereadores. Dos municípios do Vale do Anvars, sim, Associação dos do Vale dos municípios do Vale dos Sinos, tá? Perfeito, então, perfeito. são 13 cidades, eles fizeram um grupo só com as PGMs. Que legal. Então, assim, ó, tinha decreto, tinha o que vamos fazer? A gente se reunia, vamos fazer todo mundo seguir uma linha, porque daqui a pouco, Novo Hamburgo faz, São Leopoldo não faz. Novo Hamburgo abre, São Leopoldo fecha. É interesse comum, né? Exato. Interesse comum. Então, começou a haver essa troca de interações com Porto Alegre, com Canoas, com cidades com um número de habitantes mais próximos, que não existia. 13 municípios? Anvars são 13 municípios. E cada um com um partido, né? Cada um com uma câmara, mas imagina que naquele que momento dificuldade também, porque cada aí um tem com um uma aspecto realidade político, também, né? Realidade. E aí questão veio a financeira. facilidade do online, que a gente fazia reunião todas as semanas, Sim. né? Cada um no seu cantinho, e a gente conseguia fazer e conseguia construir as coisas. Então, e isso foi uma coisa que veio e ficou, o grupo existe até hoje. Sim. Né? Então a gente entra de vez em quando. Precisa acionar, olha, tá rolando mas é isso isso, aí. vem lá o piso dos professores. Como é que vocês estão importantes. fazendo? Dá para pagar, não dá para pagar, mudou tal lei. Então, essa interação que existe hoje, há 2 anos atrás não existia. Então, essa troca isso ficou, de foi isso ficou. uma das coisas boas, né? Foi uma das coisas que a pandemia boas. trouxe, E cada infelizmente. vez mais, porque a gente aprendeu a se A gente comunicar, teve né, que- Sinara? Às vezes a gente liga para Porto Alegre, como é que vocês estão fazendo? Deixa eu entender. Eu acho que a comunicação foi um avanço, assim, a forma de se comunicar, também a interação com outros órgãos, com os órgãos de controle, as Sim. conversas com o Ministério Público, Nossa. a própria com o Judiciário. Semana passada nós estivemos apresentando um projeto interno nosso, mas que a gente quer dividir com outras procuradorias, no Tribunal de Justiça. Então, essas conversas que antes eram só na audiência... Se é aquele Inovare, alguma coisa assim? É são um prêmios, laboratório né? de inovação que o TJ instalou agora na pandemia. O governo digital trouxe isso, né? Institucionalizou os laboratórios de inovação, que são espaços de experimentação. Então, a lei do governo digital permitiu, em 2021, a criação dos laboratórios. Muitos já existiam informalmente, né, sem uma estrutura, mas agora, então, foi institucionalizado por lei e os laboratórios estão sendo espaços de experimentação. Então, a gente pode apresentar projetos, a gente pode criar situações que beneficiem a todos. Então, todo mundo ganha, né? Sim. Hoje em dia, se não houver colaboração, não há ganho efetivo de resultado, né? A gente precisa ter resultado. Eu acho que o serviço público precisa ser um serviço de resultado. E outra coisa que a gente tem hoje, tá? E aí eu não sei se é fruto da pandemia ou não, mas hoje há um sentimento que todos os órgãos tentam hoje buscar a solução do problema, buscar a conciliação. Então, assim, já há 2, 3, 4 anos atrás, uma coisa que a gente não admitia e não se pensava, órgão público fazendo acordo. Porque diz, tu vai abrir mão de receita, como é que tu vai fazer acordo numa ação de indenização, por exemplo? Como é que tu vai fazer acordo numa ação de execução fiscal? Não pode, o Tribunal de Contas vem e diz, não, só um pouquinho, tu não pode fazer isso. Tem mais essa questão do tribunal, né? E aí? Hoje, isso mudou. Então, assim, eu acho que isso é extremamente gratificante, né? Quando tu tem lá, por exemplo, uma execução fiscal, uma dívida de 20 milhões contra uma empresa. A empresa não vai pagar, me interessa cobrar essa dívida de 20 milhões, ou quem sabe se eu cobro 10, se eu parcelo aqui, se eu resolvo, não é mais negócio para todo mundo. Sim. Só que hoje eu venho junto com o aval do Ministério Público, eu venho com o aval do Tribunal de Contas, essas câmaras estão sendo criadas e todo mundo no mesmo viés. A gente teve uma reunião com o promotor, acho que há um mês atrás, e justamente ele disse isso, ele disse, a gente se deu conta que bater na mesma tecla, a gente tem muito, né, as casas em áreas públicas, tem que destruir a casa, tem que destruir a casa. E aí o MP entra, tem que destruir a casa. Ocupações em área pública. E ele disse assim, a gente se deu conta que muitas vezes é melhor deixar a pessoa ali e tu criar outras compensações de outras formas. Às vezes é uma empresa que está ali instalada, poxa, vamos pensar diferente. Então hoje a gente pensa a cidade diferente com órgãos de controle.
E isso é um avanço. Eu acho que a gente está num marco hoje de mudança de pensamento. Eu acho que a cultura da administração pública mudou e a Procuradoria ela tem que acompanhar essa evolução. Né? Eu acho que essas inovações que estão vindo no Poder Judiciário, do Tribunal de Contas, a gente tem que vir para construir isso. Tá? E a Procuradoria ela é fundamental nisso. Né? Tem uma questão de meio ambiente, porque a gente vê aí, por exemplo, as questões de mudanças climáticas. Sim. Então, isso, eu só queria usar isso como exemplo. E é óbvio que tudo se transforma, está tudo mudando, né? Exato. E justamente esse impacto que a gente não sabe qual vai ser, como foi o pandêmico, mas tu já consegue vislumbrar a partir de informações que chegam de lugares que enfrentam temperaturas, né, exorbitantes, até de condição que o ser humano não consegue suportar. Então, como é que tu trabalha também, como é que tu enxerga isso? Porque isso vai impactar chuvas torrenciais em curto espaço de tempo, ou seja, um volume de água que mesmo que nós, né, nós moramos numa bacia do Vale do Rio dos Sinos. E a gente sabe que caminho vai a água, mas quando vem uma enxurrada, às vezes não como dá tempo. lidar com isso? Eu acho interessante que antigamente nunca se pensava em direito dos desastres, né? Um direito novo, como vários. Então hoje... Direito dos desastres. A lei do ambiental tem agora um sub. É o desabamento, o direito dos desastres é como tratar os desastres, né? E esse novo direito é um direito que dentro da administração pública, quem lida com ele é a Defesa Civil. Então, existe uma política nacional de defesa civil e dessa política nacional de defesa civil, se extrai princípios, normas de como lidar com os desastres. E o levantamento de dados, por isso a importância dos dados já referenciados, por isso a importância de outros estudos, né? O direito em si, ele não consegue resolver sozinho as demandas sociais. Sim. E, mais do que nunca, a gente precisa entender que há essa necessidade dessa conversa interdisciplinar, né? Eu preciso de técnicos, tanto que hoje, dentro da Procuradoria, nós temos profissionais de outras áreas, porque nós precisamos de... Subsídios, exatamente. E de outras informações. Então, o direito dos desastres é um direito específico agora e ele tem um tratamento dentro do plano diretor. Então, o plano de desastres, né, de prevenção aos desastres, é um plano setorial dentro do plano diretor. Então, agora, na revisão do plano diretor, vai ter que haver... Exato. E o que inseriram informações lá. E o que a revisão do plano diretor pediu? Então, que a gente informasse as áreas de risco, as áreas onde há ações judiciais. A secretária citou isso no então, já é exatamente o que eu estava dizendo antes, assim, da importância da Procuradoria ter dados e informar a administração pública, porque ela precisa fazer política pública com base em dados, né? A prefeita sempre diz, políticas públicas com base em evidências, e essas evidências são dados técnicos e dados que a Procuradoria tem, que várias secretarias têm, mas que tem que trabalhar junto. Não tem como cada um ficar sentado na sua cadeira, trabalhando dali e sem uma interação. Então, é muito importante. A Procuradoria, ela além de um espaço de integração, ela é um espaço também de capitulação, de conseguir capturar dados que possam aprimorar o serviço público. Eu convivo com direito há muitos anos, né? Sim. Muitos anos. Sabe. Mas, a partir desse programa, eu vou ter uma visão diferente da Procuradoria, pelo tipo de trabalho. Sim. Porque eu acho que vai ajudar também, né? A gente vai trabalhar, obviamente, na divulgação, porque é importante conhecer esse trabalho que vocês executam lá, a PGM. Então, até pela questão de tempo, né? Eu queria entrar já nas atividades festivas. O que está se planejando aí para os 70 anos da PGM? Na verdade, nós já começamos com uma sensibilização. Fizemos uma visita no Instituto Caldeira, que é um grande hub de inovação em Porto Alegre, e que tem todo um trabalho... Navegantes, né? No bairro Navegantes. Isso, do 4º distrito, ali perto do aeroporto. Sim.
E ele tem todo um trabalho de sensibilização para a inovação, porque a inovação é algo que às vezes é difícil a pessoa aceitar, né, as mudanças. A inovação traz muitas mudanças. E até uma mudança na forma de perceber os outros, o trabalho, né, o resultado do seu trabalho, o futuro do seu trabalho. Acho que o futuro do trabalho, ele está em plena transformação, né? O trabalho está sendo transformado, os modos de trabalhar são... A cultura. A cultura. Pode falar então que os 70 anos vão marcar os 70 anos, digo, na década desses 70 anos, esse período de inovação na área da... Como é que tu falou? Jurimetria. Não tem o termo juritecnologia, sei lá, não tem nada nisso. Ainda não cunharam nenhuma palavra sobre isso. Eu acho que há uma transformação do próprio direito atualmente, né? Sem das dúvida. Organizações E vocês estão jurídicas. vivendo isso intensamente, né? Exato. A gente vive isso intensamente. Sim, vocês sem estão na dúvida. vibe, né? Eu acho No que flow, exato, como se dizem agora, essa exato, gurizada moderna, né? exato. Vocês Mas estão no flow. É isso, é de começar a mudar a cultura de tu sair daquela advocacia clássica e ir para algo mais inovador, tá? E aí desde a forma de escrever, né? Eu lembro que às vezes quando eu chegava lá, fazia um parecer, às vezes eu lia 2, 3 vezes, extremamente técnico. Ok, eu entendi. O Jaime não vai entender. E o Jaime não tem obrigação de entender se eu escrevo uma linguagem que está linda, mas que ninguém entende. Então, eu sempre tive desde que eu entrei lá, essa questão mais prática, objetiva. Tá? É uma linguagem que ela tem que ser técnica, mas ela tem que ser coloquial. Tu tem que entender o que eu estou falando. E as petições, os processos, eles trabalham da mesma forma. Então, hoje, é começar a bater, a mudar uma cultura. Né? As gurias fizeram uma apresentação no TJ essa semana sobre isso, de trabalhar com essas petições que a gente chama hoje o visual law. Tá, então, visual law. Então, sim, assim, não é mais isso daqui, né? Não são Apenas mais folhas e descritivo, folhas e folhas de textos. Sim. Não, tu vai interagir com fluxogramas, com figurinhas, com imagens, com fotos, tu deixa aquilo aprazível. Né? Eu acho que a principal função do advogado e do procurador é se fazer entender. Né? Até para defender as minhas ideias, quem está lendo tem que entender. E essa é uma coisa que a gente está batendo também com o judiciário, do juiz, do desembargador, ter essa mesma linguagem também. Né? Manuais mais simples, menos rebuscados. Eu até queria te mostrar, Jaime, essa guia de linguagem simples do TJ que enquadrar aqui. A gente trouxe do TJ e é um lançamento recente. É dezembro do ano passado. Eles lançaram esse guia de linguagem simples, porque tudo começa pela linguagem, né? Que é a nossa de linguagem simples. Exatamente. O TJ elaborou. O Tribunal de Justiça sentiu a necessidade de elaborar um guia. Mas vamos acabar com o latim. Com certeza. Vamos acabar com o latim. Vamos acabar com o latim. Vamos acabar com tudo isso, né? Ai, meu Deus. Não, o mutatis mutandis palavras vai em inglês acabar. também. Porque, exato. Antes, eu acho que antes da inteligência artificial, antes da robotização, da mecanização das decisões, antes de transformar a questão tecnológica, vem a linguagem, né? Então, eles fizeram esse manual de linguagem simples para estabelecer essa necessidade de que todos entendam as decisões judiciais. Eu tô rindo, eu tô me lembrando assim, de alguns advogados, porque um amigo, eu falo do direito, que eu me envolvo com direito há muitos anos, não só porque, né, da questão do meu casamento, mas eu tenho um amigo meu que é irmão, só não somos de sangue, né, que eu conheci com 14 anos. E ele é advogado, né, o pai dele é advogado, num escritório de advocacia, a gente vivia no escritório também, né, então, minha vivência no direito é... Né? E tu sabe da dificuldade que o direito tem de ter uma linguagem simples. E o que acontece? Muitos colegas, ele me mostrava assim, olha aqui o jeito que esse cara escreve, tipo, rebuscado, né? Então ele mostrava, às vezes me mostrava alguns trechos ele disse, por que o advogado, né, iniciante na carreira, tinha uma linguagem tão rebuscada? Porque parecia que ele queria demonstrar que um saber jurídico, um saber notório, quando, na verdade, como tu citaste, Fernanda, não está se comunicando. Isso e a gente tem que se comunicar. Então, ele me mostrava, ele fazia, às vezes, troça com os colegas, e interessante ter um guia que simplifica a linguagem jurídica. Até porque assim, facilita, né? Claro que facilita, mas a gente tinha, eu acho que antigamente se tinha essa visão, né, o advogado, o procurador,
uma profissão, né, botavam no pedestal, doutores, que fala né? latim. Nossa, respeitadíssimos, Sim, e ainda francês, são os respeitados. mais antigos ainda falavam, escreviam em francês. Exatamente, mas o que acontece? A gente não tem que estar aqui, gente. A gente tem que estar aqui para dialogar com vocês. Sim, e eu acho sim. que esse é um dos papéis que a gente tem hoje, uma né? sociedade, eu né? acho que é isso, dentro de uma prefeitura, Sim. ninguém tem que olhar a PGM com medo, com receio de chegar lá, de Sim. entrar, porque, só tem doutores. Não, Sim. né? Sou doutora, até doutora eu não sou, mas enfim, sou bacharel em Direito. Sim, sim. Tenho um conhecimento que as pessoas não têm porque estudei para isso, tá? Sim. Mas de trabalhar no mesmo plano, para que a gente consiga se entender. E eu acho que essa talvez também seja uma grande mudança que vem, né? De tirar essa quebra, essa diferença que existe, né? Essa distância. A PGM era um órgão que as pessoas não visitavam. Né? As pessoas tinham medo de ir na PGM, as pessoas já entravam lá toda cheia de dedo. Hoje aquilo lá virou quase a casa da mãe Joana, né? Por exemplo, eu nunca tinha imaginado fazer um programa sobre a Procuradoria até ter os 70 anos. Eu acho que esse que era o tema. Só que eu perdi tempo, né? Podia ter feito um programa sobre Procuradoria há muito mais tempo. Porque olha a riqueza de informações que vocês nos trouxeram aqui hoje. Quer dizer, a importância que uma Procuradoria tem para uma cidade do tamanho de Novo Hamburgo. Nossa. Isso para mim foi muito legal, essa conversa que a gente teve aqui hoje. Ó, e não é puxar a asa, né, o churrasquinho para o nosso assado, mas nós somos fundamentais. Acho que com todas as secretarias, para a engrenagem funcionar. Para a engrenagem funcionar. A gente fala faz azeite, mas não é azeite, porque azeite não se põe em engrenagem porque ele, né, eu digo um lubrificante. Mas é um mecanismo. Às vezes é a pecinha que precisa para a engrenagem funcionar. Sim. Só que essa pecinha, ela é extremamente importante. Sim. Então, eu acho que a PGM, ela é isso. Nós temos um papel de uma importância gigantesca dentro do município hoje, dentro das políticas. Né? Então, as pessoas realmente, quando olham, a Procuradoria vai lá, tem 40 mil processos, estão lá dentro, né, das cadeirinhas deles trabalhando. Não, a gente está no mundo, a gente está na rua, o que acontece na rua passa por nós. Tudo que tu vê no município passou por um de nós. Sim. Então, eu acho isso extremamente gratificante. Eu sou apaixonada por Sim, isso, né? Então, sim. é muito gratificante esse retorno que a gente tem. Sim. Bom, vou deixar quem começa agora as considerações finais. Cada uma tem seu tempo. Procuradora-Geral, né, começa. para fazer e fiquem à vontade aí. Ai, Jamie, falar. eu estou na advocacia pública há muitos anos, trabalhei muitos anos aqui na Câmara, né? Trabalhei na Comusa como procuradora, fui convidada pela Fátima para ser procuradora-geral e para mim foi realmente assim, um convite surpresa, né? Não foi um convite esperado naquele momento. Sim. E foi um desafio muito grande. Sim. Né? Na época eu tinha 3 convites, na época o Serjão, o falecido Serjão, era vivo, disse assim, doutor, eu quero te levar para a Câmara de novo. Eu dizia para ele, eu quero a PGM. Ele disse, mas lá tu vai trabalhar menos, trabalhava 6, tu vai ganhar mais. Eu digo, mas eu quero a PGM, Serjão, eu quero tentar uma coisa diferente. E a PGM realmente, assim, ela é um mundo que se abre justamente por isso, para a gente conseguir realizar coisas, né? Que o Poder Legislativo, e eu sou muito fã, tu sabe disso, eu ainda acho que é um dos mais importantes poderes, pela função fiscalizatória que ele tem, Sim. eu acho que ele é bárbaro. Mas o Executivo realmente é aquele que a gente vê na rua o resultado do que a gente faz. Ver as coisas acontecendo. Ver as coisas andando. Então, eu acho que a oportunidade que eu estou tendo de conseguir transformar uma procuradoria que ela veio de uma época mais engessada, né, com a visão... Eu não estava lá, mas isso é que as pessoas que estavam lá contam, né, de uma procuradoria de portas fechadas, uma procuradoria engessada, uma procuradoria que não tinha acesso, e conseguir fazer mudar. E eu acho que os procuradores, os assessores, eles conseguiram entrar nesse meu ritmo de trabalho. Essa ideia, comprar né? essa ideia. Então, assim, vocês construíram juntos. Exato. Porque tu estava num momento de desafio pessoal, né? Exato. Então, tu construir isso junto Sim. com uma equipe, tu conseguir botar isso para fora, eu acho que a gente fazer parte disso. Tu vê a Procuradoria aqui, um projeto de lei de 14 de outubro de 52, que cria o cargo de procurador. Nós estamos 70 anos depois, com um viés diferente. 14 de outubro, a gente está gravando hoje, dia 11. Exato. Em 12, 13, 14. E vai ser no dia. Exatamente no dia. Exatamente Vai no ser dia de exatamente 70 no dia. anos. Olha que legal, porque o programa é veiculado na sexta-feira. Que legal, mais um presente aí. Exatamente, mais um presente para nós. Pra então, eu acho que é isso. Assim, eu tenho uma satisfação enorme de trabalhar lá nessas construções. E acho que a PGM, cada vez mais, ela vai fazer parte do dia a dia das pessoas. Né? Não só do gestor, não só dos secretários, mas realmente do dia a dia das pessoas. E isso para mim, é extremamente gratificante. Sim. Tem que botar os colegas lá de comunicação, melhorar lá um pouco, para que vocês tenham esse acesso também, essa ligação mais forte aí.
Ah, com certeza. Com a comunicação da prefeitura em relação à sociedade. Aí. Perfeito, Jaime. Eu acho que tu tem, essa colocação tua é muito importante. Eu acho que a Procuradoria faz um papel tão importante, como a Fernanda falou, que precisa ver essa divulgação. E eu me sinto muito honrada de estar aqui a teu convite, nesse programa tão especial, cercada de fotografias da cidade, que muito me encanta. E feita pelas colegas. Feitas, pelas prata colegas, da casa, né? Acho que não tem nenhuma foto tua também, porque a não. gente já usou material teu também produzido aí. Mas eu gosto muito de fazer... As fotos da Dani, da Maíra, não sei se tem da Tati aí. Essas imagens são muito importantes. Até já mudou a cor do museu ali, daquela sala. Mas eu acho que isso é tão importante, tem essa foto memória. Do Lucas, acho que também tem pessoal da área aí, do pessoal da TV, da produtora, que produz também fotos para nós, assim, tem muita coisa. Tem coisa aí do Samuel aí. Muito interessante, porque eu acho que cada vez mais nós somos visuais, né? Da cidade. Caso, né, aqui no programa não vai conseguir enxergar, mas esse painel aí, essa foto, tava eu, o Samuel e a Maíra. E aí o Samuel que fez a foto. E sabe que a neurociência diz que nós somos muito visuais, então nós precisamos de imagens, nós precisamos dessa memória visual, então isso é muito importante. Eu penso que esses 70 anos marcam um momento de transição, de linguagem, de estrutura, até de visão, né? Uma transição de visão sobre o que é importante para a cidade e o que é importante para o nosso trabalho ser cada vez melhor e mais próximo do cidadão. E que possamos defender a cidadania cada vez mais, né? O papel da Procuradoria também é de defesa dos direitos fundamentais, da cidadania, da cidade em si, né? E eu queria dizer mais uma vez da honra de estar aqui e de participar desse programa falando sobre a Procuradoria, trazendo dados, trazendo o que nós estamos fazendo e queremos fazer e queremos melhorar. A nossa vontade de melhorar, acho que isso é o que nos define. E o propósito da Procuradoria é justamente esse, é trazer melhorias e defesa de direitos. Então, muito obrigada por poder falar sobre isso aqui, por poder trazer informação. Vamos ter que falar bastante dessa parte técnica aí. Vamos, momento também, né? Dos recursos tecnológicos focados em no jeito. E como os vereadores adoram falar aqui, vida longa. Vida longa, Procuradoria. Mais 70 anos. Mais 70 anos. E o programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação da Procuradora-Geral do município, Fernanda Luft, e da Procuradora Sinara de Araújo Vila. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação e você também pode acompanhar a TV Câmara em canal próprio no YouTube e no Facebook. Até mais!